Boa tarde a todos. Novamente, com alegria no coração, participar dessa iniciativa da Messe do Amor, onde nessa programação o intuito é nós refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus através de Amélia Rodrigues, poetisa baiana, seus livros psicografados por Divaldo Pereira Franco. Então, a gente sempre gosta de, no preâmbulo ali, né, comentar sobre as obras espíritas, as Pentateuco, as obras complementares, a literatura. Tem que haver uma escolha. Nos dias atuais você tem que escolher, né, com bastante critério o que vai ler, porque livro mediúnico tem bastante, livro doutrinário. A Mensagem do Amor Imortal, desse livrinho. Nós escolhemos, livrão, né? Livrinho em conteúdo é uma maravilha. Quando estava falando em livros espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo é o mais lido, né? E é recomendado que a gente estude a leitura, leia estudando, né? Há duas formas de você estudar o Evangelho, ao acaso ou continuamente, né? Inclusive o preâmbulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo da obra, uma coisa maravilhosa. A gente cita o Evangelho, os 28 capítulos e tal, esquece do prefácio. O objetivo da obra, escrito por Kardec, uma maravilha de ensinamento antes de tudo. Eu estava dizendo, ou você abre o Evangelho, estuda ele sequencialmente, capítulo 1, 2, 3, ou abre ao acaso. Então, às vezes, aparece a mesma mensagem, mas onde caiu essa mensagem para mim? É porque você precisa daquela mensagem, o acaso não existe. Tá. Eu digo isso porque eu não tive ainda oportunidade de assistir todas as palestras desse programa. Algumas eu assisto, as outras às vezes eu viajo ou esqueço. Então, eu não sei se o tema que eu escolhi já foi comentado nessa programação da Messe. Capítulo 14 dessa obra, Jesus e Família. É um tema atrativo, mas é aquela coisa, se ele caiu de novo, é para a gente, né, repisar o conteúdo da mensagem. Jesus e família. As coisas mais importantes, né? O Mestre Jesus e aqui para nós encarnados a família. No mês passado, em função do Dia das Mães, né? A gente já teve a oportunidade de falar na Cefam sobre essa questão da família, né? O lar, que é local de crescimento do espírito, né? E tem tudo a ver, lar, família, mãe, mulher, está tudo nesse contexto, né? É importante, nos dias de hoje, nos dias atuais, é importantíssimo repisar, reafirmar a importância de Jesus no lar, né? Jesus e família. Então, essa mensagem, se já foi explanada, a gente vai tentar novamente firmar esse pensamento tão importante para nós, nos dias atuais, Jesus e família. Outra coisa, a poetisa Amélia Rodrigues, ela escreve tão bem, ela usa tão bem o jogo de palavras, sabe? Que para mim é um desafio interpretar, completar alguma coisa, dá vontade de ler na íntegra o texto, porque, sabe, é uma doçura, uma maravilha você ler os textos, mas nós vamos, né, ler um pouquinho e ir interpretando. Eu sei que não vai chegar ao brilhantismo do que está escrito, mas pelo menos para nós fixarmos o conteúdo, né, a ideia do que está sendo falado. Então, narra
com a sua poesia. É um texto, né? Poesia da Amélia Rodrigues nos ensina assim. Terminadas as fainas diárias, já me vem uma observação. Jesus reunia os seus discípulos e o povo dali quando terminadas as fainas diárias. A história nos conta que Jesus ajudava o Pai na carpintaria e ia falar sobre as coisas de Deus terminadas as fainas. Não era profissional da religião. Já vem aqui a primeira, né? Primeira observação interessante. Tem gente que vive às custas de religião. Representante, aqui não. Terminadas as fainas. Terminou de trabalhar, cair da tarde, Jesus se reunia nas praias, de Cafarnaum, cidade bonita, tal, se reunia na cidade de Cafarnaum, a encantadora cidade às margens do Tiberíades. Daí Jesus mantinha inolvidável tertúlia, a Amélia Rodrigues tertúlia, né? Conversação fraterna. Se reunia ali na praia, sentava ali num barco abandonado ou num barco do próprio Pedro e com a multidão, com os seus discípulos e com a multidão que ali se aglomerava, ele começava a contar as suas maravilhosas parábolas, dirimia alguma dúvida de alguém, às vezes dúvidas ainda inocentes da pessoa, porque ele trazia uma mensagem diferente. A gente sabe disso. Jesus foi um revolucionário. As mensagens que ele trazia com relação ao reino dos céus, a casa do meu pai, era para o pessoal da época, era tudo novidade, tudo novidade. Então, ele tinha paciência e jamais se cansava de esclarecer as pessoas que se reuniam ao seu redor sobre as suas mensagens, né? Há muitas casas na morada do meu pai, oferece a outra face. Poxa vida, o povo judeu, né, acostumado com o rigor da tirania romana e tal, tinha que oferecer a outra face. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Para o pessoal da época, isso era diferente, mas ele, né, mantinha inovidável tertúlias com os companheiros e outras pessoas, né? Nas noites de primavera, perfumadas e serenas, sentava-se ali, nas areias úmidas do mar, ou particularmente à barca que pertencia a Simão Pedro, e abordava os temas do cotidiano, né? Outras ocasiões, quando era outono e inverno, que é, né, friozinho também lá, utilizava-se da ampla sala da residência do querido pescador. Olha aí mais uma dica. Reunia-se, quando o tempo era bom, ficava lá na beira do mar. Quando era inverno ou outono, ele se reunia na ampla sala da residência de Pedro. Estudo do Evangelho no Lar. Está aqui. Os primeiros estudos do Evangelho. O que ele fazia? Ia na casa de Pedro, reunia os seus discípulos e mais quem tivesse interessado, a ampla sala, fazia o estudo do Evangelho. O que ele falava? Falava sobre a sua mensagem. É elemento indispensável para todo espírita cristão, conhecedor e consciente dessa ferramenta inseparável da tranquilidade, da paz dentro do lar. Jesus, modelo e guia da Maria. Pergunta 625 do Livro do Espírito. Nosso modelo e guia. Temos que seguir os exemplos de Jesus. Ele se reunia com os apóstolos na casa do pescador, né? E
fazia a dissertação das suas histórias. Nós temos o Evangelho de Jesus, temos a nossa casa. Olha, eu falo com propriedade. Eu não nasci de família espírita, não. Me tornei espírita porque eu casei com uma moça espírita. Que mudança! Que mudança na minha pessoa. Nosso lar, estudo do Evangelho. Vale a pena. Atrai espíritos bons. É aquela coisa que a gente, essa tecla que toda vez que vocês me dão uma palavra, é a tal da sintonia vibratória. Imagine que tipo de espírito vai ambientar a sua sala, na tua casa, naquele dia, naquela disciplina, dia, horário marcado. Espírito superior tem mais o que fazer. Não fique esperando o horário do estudo do Evangelho. Né? Se você marca domingo às 7 horas da noite, eles vêm domingo às 7 horas da noite. Higienizam, afastam influenciações, né? Qualquer coisa de pesado que tenha acontecido durante a semana, naquele instante. Com a prece sincera, não tem nada de ritual, nada disso. Um copo d'água, o Evangelho, uma leitura complementar, discutir fatos do dia à luz da doutrina espírita. Faz muito bem, né? Faz muito bem. E está aqui o exemplo. Jesus se reunia na casa de Simão Pedro há mais de 2000 anos, fazendo estudo do Evangelho no lar. Né? Essas lições, daí qual é a vantagem de fazer isso? Né? Essas lições de suma importância constituíam os alicerces para a construção do amor no imo das almas. Amélia Rodrigues. Construção do amor, alicerce. Alicerce é a base. Amor no fundo das almas. Sente paz, sente serenidade, afasta tudo. Para discutir, não é, bem como oferecer segurança no comportamento quando surgirem situações inabituais, quase sempre geradoras de perturbação. Situação inabituais. Parece que está falando nos dias de hoje. Olhar em redor aí, meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo, né? O que a gente vai fazer? Estuda o Evangelho. Porque essas situações inabituais geram perturbação. No mesmo raciocínio de sintonia vibratória, perturbação atrai o quê? Espírito perturbado. A gente esquece do olhar, vigiar e orar, né? Que tem que ser sempre alerta, sempre vigilante. A gente cai em perturbação. Né? Os discípulos eram curiosos, necessitando de orientação, e o celeste amigo sempre os conduzia serenamente ao equilíbrio e à sabedoria. Você estuda o Evangelho em casa, você adquire sabedoria através dos ensinamentos. E equilíbrio. Quem não quer isso nos dias atuais, meu? Além de se aprender as realidades da vida espiritual, você adquire equilíbrio para enfrentar tudo que vier. Jesus nunca se cansou, né, de pacientemente orientar, né? As pessoas vinham com os probleminhas deles, ele explicava a razão de cada um desses problemas, com paciência ouvia todos, né? Demonstrando inesgotável paciência, né? Que era característica da personalidade extraordinária de Jesus. Olha só, a primeira lição, né, da mensagem: estudar o Evangelho em casa. Numa dessas ocasiões, depois que ele fez a pregação lá, ao entardecer, o pessoal se dispersou, né? E o povo voltou para os seus lares. Ele se acercou do velho barco, seguido pelos seus discípulos, e sentou para conversar daí entre eles ali, né?
O povão foi embora e ele ficou com os discípulos ali. Amélia Rodrigues, a natureza respirava perfumes suaves, carreados nos braços dos ventos brandos. Pairavam nas mentes e nos corações ansiedades feitas de alegrias e expectativas. João, o discípulo amado, acercou-se então com serenidade de Jesus e o interrogou. Quando dizemos que Deus é nosso Pai amantíssimo, porque é o Criador de todas as coisas, depreendemos que todos somos irmãos, mesmo em relação àqueles que se afastam de nós e nos detestam. Questão da Irmandade Celeste, Irmandade Universal. Dúvida pertinente do João. Somos todos irmãos, né? Filhos do mesmo pai e tal, mas mesmo para o meu inimigo, mesmo para aquele que me detesta e me prejudicou, Jesus esclareceu. É uma dúvida também pertinente. Somos todos irmãos, eu devo amar lá o cara do outro lado do mundo, o pessoal que não tem a mesma religião que eu, ou aqui ficar especificamente na dúvida do João, né? Mesmo aqueles que se afastam de nós, inimigos, e nos detestam, Jesus bate pronto. Sem dúvida, João, confirmou o amigo. Os maus e indiferentes, os perversos e odiosos, também são nossos irmãos, pois que se for ao contrário, concordaríamos que existiria outro genitor divino. Porque Deus é infinita bondade e amor. Então, não bate. Você tem que se amar, né? Pertencemos todos à família universal, ligando-nos uns aos outros pela mesma energia. Quer queiramos ou não, um dia nós nos tornaremos uma fraternidade universal. É só afastar alguns empecilhozinhos, será? Empecilhozinhos, né? Que a gente está observando aí agora. A pandemia não ensinou nada. A guerra está aí, né? Por causa de vizinhança ali. Todos os irmãos, vizinhos, países vizinhos se defrontando. Tem gente do outro lado querendo. Falta prática do amor, né? Nós somos ligados, pertencemos à mesma família universal, ligados uns aos outros pela mesma energia que a tudo deu origem. Mesma energia. Aí a reflexão. Nós somos centelhas divinas, por isso que somos todos irmãos. Dentro de cada um de nós, sem exceção, pobre, rico, branco, preto, todo mundo, sem exceção, possui dentro de si uma centelha divina. A exemplo da semente, né? Eu ia falar do pinheiro, a semente do pinheiro é um pouco maior. Tá, semente de mostarda, tá ali. Dentro daquela pequenina semente tem o germe. Não é a ciência que põe. A ciência cuida, melhora a semente e tal. Mas o milagre da germinação. Nós temos aqui a sementinha. Cabe a nós, né, cuidarmos, né, contra as pragas, usando a proteção necessária, aguando com amor, com serenidade, para fazer florescer dentro de nós. Então, dentro daquela sementinha você tem a mostarda, o pé de mostarda bonito, né, ele se espalha. Temos os pinheirais aí, originários de uma semente minúscula também. Tudo cresce, tudo evolui. O que nós estamos fazendo com a nossa sementinha interna, né, pertencendo? A fim de que o amor se estabeleça entre as criaturas, de conduta e de sentimentos tão difíceis, o excelso Pai fez o ser humano também co-criador. Inclusive, cuidar da sementinha e
florescer para a espiritualidade superior. Tem esse de co-criador, me reporta a uma mensagem do Richard Simonetti, em que, num determinado parte da mensagem, ele falou: eu nunca ouvi falar que Deus tenha se consubstanciado, tenha se materializado para distribuir cesta básica na periferia, para distribuir cobertor para o pessoal que está morrendo de frio aí. Deus nunca fez isso. Ele nos determina como co-criador, partícipes. Ele atende as pessoas através das pessoas. Conhecimento disso é enorme responsabilidade. Nossa, hein? Enorme. Nós estamos sabendo que somos os instrumentos de Deus para o próximo mais próximo, próximo mais distante, sei lá, para atender a todo mundo. Deus utiliza-se de nós. Nós, espíritos, estamos sabendo disso já. Aqui apenas está se reafirmando isso. O co-criador contribuindo com ele para o crescimento de cada um através da união conjugal. Aí chega a questão da família de novo. Se constitui a família através da união conjugal, da qual surge a família consanguínea, que é o pródomo da família universal, que é o vestíbulo, é o anterior à família universal. Começa em casa. É aquela história, de novo, estuda o evangelho, melhora o ambiente da sua casa. Melhorando o apartamento vizinho, também sente as vibrações, o edifício pode se melhorar, a quadra, o bairro, a cidade, tudo tem que ter uma conexão, é tudo, sabe, conectado numa energia só. Basta a gente se imbuir desse objetivo de nos melhorarmos. Aí tudo melhora, lei do amor. Graças à união dos indivíduos pelo sangue, surge a oportunidade de convivência saudável perante o exercício, tolerância e fraternidade. É tudo simples na mensagem de Jesus. Através da tolerância, através da fraternidade, você mantém um ambiente equilibrado dentro de casa, as uniões conjugais, né? Assim, a família biológica é a célula inicial do organismo geral, onde todos se movimentam. Mas o João prossegue indagando. E por que, embora o grupo seja procedente dos mesmos pais, cada um dos seus membros é tão diferente do outro, chegando alguns a ser totalmente antagônicos entre si? Tá certo, o João não se satisfez. Ah, tá bom, mas dentro da própria casa, a tal da ovelha negra, né? É aquele que precisa de cuidado, é o doente que precisa de médico, que precisa mais atenção. Eu não lembro bem onde eu li, tá já o tico até está meio falhando, onde uma mãe que tem o filho sem braços e sem pernas agradece a Deus. Que bom, pai, ele vai estar 24 horas comigo, totalmente dependente de mim. Só amor de mãe, né? Aquele espírito, o espírito devedor. Deus não castigou aquela mãe enviando aquele filho. Não. A abençoada doutrina espírita nos diz que nós já estivemos anteriormente aqui, cometemos erros e agora estamos acertando as contas. Quem planta laranja não colhe abacaxi. A cada um segundo suas obras. Aí perguntou o Pedro: por que tem gente diferente na mesma família? Porque nem todos procedem do mesmo conjunto moral, respondeu Jesus afável. Já ali mostrando a diferença, né? Ele chama de conjunto moral. Nós temos, né? Conjunto moral. Essa escala de moralidade aqui se está tem a ver com o que cada um alcançou com o exercício próprio de renovação íntima, que tem que ser exclusivo. O responsável pela minha
reforma íntima sou eu, só eu, só eu. Não tem mão na cabeça e balo, não. Eu tenho que arcar com as minhas responsabilidades. Os espíritos que irão habitar os corpos são criados sem experiência, desconhecendo as razões da vida, processos de crescimento moral, uns adiantando-se mais do que outros, estacionam nos erros, procedimentos incorretos, desse modo tornam-se diferentes, portadores de aspirações e emoções distintas. Eu fazia, olha que, veja quanto tempo fazia isso, no tempo que só tinha uma fábrica de carro, que é a Volkswagen. Falava, nós somos fusquinhas que saem 0 km da fábrica. Todo fusquinha sai com cor diferente e tal, mas é 0 km. E vai na mão de um motorista cuidadoso, que faz as manutenções, anda só em estrada asfaltada, limpo, conserva. Daqui a 10 anos o fusquinha está jóia. Se dá na mão de outro condutor, passa por estrada esburacada, não cuida da manutenção, o Fusca começa a desmontar, cair. Quer dizer, eu sou o condutor desse Fusquinha aqui, né? Sei lá para que caminho que eu vou, né? Sou criado com inteligência, né? Varia, inteligência, livre-arbítrio, perante e a lei de causa e efeito, a me conduzir. Lei de causa e efeito. Fez, pagou. Né? Fez, recebeu. Depende do comportamento. Então eu tenho inteligência, a lei de causa e efeito, né? Né? E o livre-arbítrio. Para escolher o caminho que eu vou percorrer. Pai generoso, a fim de ajudar a se fazer as experiências malogradas, proporciona novas experiências. Olha a reencarnação aqui, comentada por Jesus há 222 anos. O Pai generoso, a fim de ajudar a refazer a sua experiência malograda, proporciona novas experiências, ao lado daqueles contra os quais se obstinam na família consanguínea. Então, às vezes, inimigos do passado. Existem, principalmente de André Luiz, eles narram espíritos que imploram para voltar, para ressarcir, para se acertar com inimigos do passado. A gente pensa, vou desencarnar na boa, não vai ter boleto para pagar, eu vou poder andar de aeróbus, eu vou ficar tocando lira, arpinha, sem fazer nada. Chega um tempo que você pede para voltar, porque junto vai a consciência, que não apaga. Ah, se apagasse, zerasse o velocímetro. Não, fica lá gravado. Puxa vida, eu tenho que voltar com ele já reencarnou, quero voltar como irmão dele, como pai, como filho. Tem todo esse trançado aí no projeto reencarnatório. E isso aqui já está conhecido desde os tempos que Jesus, nos seus 3 anos de apostolado, né, já deixava para os seus discípulos. E ele ainda cita assim, vejamos os exemplos entre nós, falando para João, de Pedro, André, você e Tiago, unidos pelo mesmo sangue, e, entretanto, com sentimentos próprios, diferentes, independentes, que reúnem em torno de mim, iniciando a família universal. A família doméstica, portanto, não é resultado apenas da união daqueles que se amam, porém de todos quantos se necessitam, a fim de que se ajudem uns aos outros, gerando dependência afetiva. Esse negócio aí de restrição de movimentação, né? Não pode sair porque vai pegar o bicho, isso aqui. Oportunidade da família em casa, né? Serviço home office, tal, aumentou o tal do feminicídio, era um termo que daí existe. O feminicídio, divórcio, briga, separação, não conseguem se. Daí o Tomé, aquele que só veio para crer. E quando um viúvo, dúvida pertinente também, e quando um viúvo, perguntou Tomé com seriedade, que é pai, une-se em novo casamento, volta a ter filho com a nova mulher, como será essa família?
2 filhos com uma mulher, casa com a outra, mais 2 filhos. Que família é essa? Que união? Jesus, não importa de quem seja a progenitura, esclareceu o mestre, porquanto ao infinito é sempre Deus impondo a união. Não existe o acaso, meu. É Deus através dos seus prepostos, né? Trabalho. Não existe o acaso. Impondo a união e o respeito entre todos, preservando a identidade fraternal, que um dia unirá todas as criaturas como ovelhas do mesmo rebanho. Os pais terrestres, responsabilidade dos pais, são instrumentos transitórios da divina sabedoria, que deles se utiliza para o aperfeiçoamento das almas no seu processo de evolução. A importância da família. Insiste Tomé. Acho que está quase no fim do nosso tempo. Insiste Tomé. E quando procedem de raças estranhas e inferiores, tornou a carga, eram judeus. Se consideravam, né? Samaritanos, naquele tempo já tinha distinção de raça, de credo, religião, cor, já havia essa questão. E quando procede de raças estranhas e inferiores, tornou a cargo o discípulo sisudo, não pertencente ao grupo dos eleitos israelitas, já apontou os eleitos naquela época, né, Israel, até hoje ainda tem, né, briga de religião, sempre houve cruzadas, né? A maioria das guerras tem origem religiosa, meu Deus do céu. Tá, e daí aqui ele quer saber como é que não é da eleitos israelitas, como considerar os irmãos ou membros dessa família universal? O Senhor cravou os olhos luminosos no discípulo. O pai de sabedoria não elege uma raça em detrimento da outra, o que significaria ter paixão e ser prepotente, caso o fizesse. Quando nossa raça é tida como eleito, isso não significa superioridade, mas responsabilidade pelo conhecimento de que é portador. Mais uma dica para nós. Responsabilidade. Tem conhecimento, você tem responsabilidade de passar para frente esse conhecimento. O melhor bem que você faz para a doutrina é a sua divulgação. Mano, nós conhecemos a verdade, nós temos que ajudar a difundir a verdade. Jesus falou para o Tomé aqui, há 2000 anos. Né? Olha, para lembrar disso aqui, responsabilidade, deixa eu falar rapidamente sobre o último livro aqui do Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo Franco, No Rumo do Mundo de Regeneração. Tem lá no fim do livro, é excelente, não é uma leitura pesada, é uma leitura séria. Esse livro eles falam sobre a Covid, essa turma que ganhou dinheiro com respirador, hospital de campanha, e fala ali, políticos, cita políticos, eles vinham para ler ali, centrado, meu. Covid, inclusive. Será que foi manipulado esse bichinho aí em laboratório? Tem um espírito Spinelli, um espírita do Rio Grande do Sul, pertencia à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele, numa parte do livro, ele nos alerta que no século XIX e XX, a doutrina espírita passou pelo período de apresentação e divulgação. Apresenta batida na parede, mesa girante, né? Kardec observa tudo aquilo e reúne no Pentateuco. Teve o seu período, como ele cita aqui, de apresentação. O que está acontecendo isso? Que a mesa fala, não fala, a parede, batida, tal. Apresentação e divulgação. Século XX, divulgação. Aí, literatura. Agora, nos alerta Spinelli. Agora é a época da vivência, que é o que falta. Teoria está bonito, palestra, papo. Agora é viver o que aprender e passar através da vivência, experiência para os outros o que viveram. No rumo do mundo em regeneração. Convém investir um tempinho para ler esse livro. Então, quando a raça é tida como eleita, isso, né? Conhecer a verdade tem que me libertar
minha responsabilidade em vivenciar o que eu estou falando. Que eu, né? No dia a dia, vai no centro, toma passe, assiste palestra, faz parte de grupo de estudo, viva isso. Na tua casa, no teu trabalho, no teu clube, na tua casa espírita, vivência. Agora é a hora de vivência. Nesse livro fala-se que existem entidades organizadas em eliminar a figura de Jesus da Terra, está aí, né? Teorias materialistas, não é sensualidade, sexualidade exacerbada, né? Tem que se cuidar. Quase 3 anos depois que Jesus trouxe os ensinamentos da família universal, quando se encontrava na cruz, expirando e ouviu o grito da sua santa mãe chamando-o de filho, ele fitou João, que se encontrava ao lado dela, e propôs a família universal do amor, enunciando: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mulher. Rompiam-se naquele momento os laços da família biológica para ampliar-se os sentimentos de união na família universal. Não casei, não tenho filho. Bem, adota um filho. Adoção. Olha, é a diferença de ferro e ouro, viu? O ferro vale menos que o ouro, porque o ferro está na superfície, o ouro você tem que cavar. Você acolher o fruto de um outro ventre no teu coração, meu, isso aí vale, olha, bônus horas ali, a sua conta vai, ó. Porque mas não é esperar, a gente vê umas reportagens aí. O pessoal tem muita procura, tem mais gente querendo adotar do que gente a ser adotado. Mas porque eles querem o bebezinho jonço, assim, coradinho, olhinhos azuis e tal. Está cheio de criança com 10, 12, 13, mas adulto ninguém quer, não, já vem com defeito. Né? Então não tem desculpa, né, para a gente abraçar a família universal. Eu agradeço a paciência de vocês, me desculpe aí alguma repetição do que já foi falado, eu não sei se esse tema já foi falado, mas eu agradeço a atenção, agradeço a oportunidade, né? Rogando a Deus e a Jesus que continuemos unidos pelo coração nessa maravilhosa doutrina. Então, agradecer todo dia ter tido contato com a doutrina espírita, que nos une e nos faz, né, irmãos verdadeiramente, a fraternidade que nos une nessa família espírita da Messe de Amor. Muito obrigado, uma boa noite, aliás, desculpe, uma boa tarde e muita paz, amigos.